Ei, você curte truques de mágica? Se sim, bom pra você. Você tá no meio de uma apresentação. Se não, sorry. Você tá participando do mesmo jeito. Mas saber como funciona um truque de mágica acaba com o encanto do momento. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou mostrar como a mágica funciona e quem sabe você não será mais enganado pelo mágico. E aí, amigos, bom ou não? Uma única coisa aconteceu ao longo dessa semana, uma virada de chave tão abrupta que até o moço da CNN veio a público para dizer, abre aspas, um dado interessante, até amanhã dessa sexta-feira o foco do noticiário era o crescimento da impopularidade de Lula e as ações do governo para tentar reverter esse cenário. Ao tornar públicos os depoimentos, Alexandre de Moraes acabou por fazer o foco voltar a ser Jair Bolsonaro. Fecha aspas, mas não no meu turno. Uma semana. Essa semana que passou foi a semana de mais constrangimentos. Na verdade, foi uma semana de fatos expostos. Duras verdades, verdades ruins, onde, eu já disse no último vídeo, nem a mídia estava tancando. E já que a população estava percebendo, se atentando para o que estava rolando, um novo entretenimento deve ser oferecido. Só que nesse vídeo eu vou ser a legítima oposição. Eu não vou repercutir o que eles querem que eu repercuta. Sério, eu não vou aqui aplaudir o truque do mágico. A verdade dói, galera. Não no nosso caso, né? No nosso caso, a verdade vem acompanhada do bom e velho. Faz o L. Portanto, eu vou dar ênfase, eu vou trazer luz, eu vou usar o meu poder de dar 50 chibatadas com a língua por segundo para falar exatamente do que eles não querem que a gente fale. E eu duvido você ficar até o final desse vídeo e não acabar concordando comigo. Então, separa a pipoca, fica confortável. O espetáculo acabou de acabar. Antes do vídeo começar, eu venho aqui te convidar a conhecer o canal do Te Atualizei News, jornalismo de segunda a quinta com altas doses de indignação e de posições políticas totalmente contrárias à da Rede Lully. Né, Miriam Leitão? Portanto, quando esse vídeo acabar, vai lá no Te Atualizei News e se inscreva. E desde já, valeu demais! Beleza, gente, bora começar esse vídeo com fatos, porque fatos machucam. Ou se eles não agradam, eles são ignorados. E isso me lembrou demais aquele vídeo maravilhoso que virou um meme. Olha, eu discordo completamente. Eu ainda não dei nem opinião, eu só falei fatos. Eu discordo completamente dos fatos. Vamos então a um breve relembrar e viver dos acontecimentos dessa semana que passou. Uma semaninha? A aprovação de Lula em Salvador cai de 57% para 50%. E não só ele, o governador petista Jerônimo Rodrigues também teve uma alta na desaprovação que foi de 46% em dezembro para 53% em março. Vale lembrar aqui que Salvador é considerada a capital petista e em 2022 o Lula foi eleito por lá com 72% dos votos. É, fiote, o eleitorado tá caindo fora. Vamos a outro fato muito importante. Interferência política, dividendos e reunião de Lula com Prats, o ex-senador petista nomeado a presidente da estatal, mexem com ações da Petrobras. Aí você lê isso aí e pensa que é só uma marolinha, né? Coisa pouca. E essa coisa pouca foi uma perda de 55 bilhões, bilhões em valor de mercado em apenas 12 horas. No mundo real, qualquer gestor que promovesse esse desastre em uma empresa seria demitido. Mas para quem bancou o ministro Juscelino e seus seguidos escândalos de corrupção, bancar o ex-senador petista Jean Paul Prats no cargo é o de menos. Afinal, 55 bilhões não é nada, reclamar disso aí é coisa de fasciste. E olha que conveniente, no meio do escândalo de 55 bilhões de prejuízo em 12 horas, Malu Gaspar nos lembra que crise da Petrobras desviou o foco de um negócio nebuloso e um prejuízo de $500 milhão. Mas isso é só um detalhe, porque o Brasil 247, mídia lulista que recebeu quase 700 mil do seu dinheiro enviado por papai Lully, bicho, imagina se é o Bolsonaro. Os caras quase surtaram por R$ 4 recebido via AdSense. Imagina 700 mil! Mas é o PT pode. Tá, Brasil 247 veio para explicar que a queda bilionária da Petrobras é uma boa notícia. E não, eu não tô zoando, eles postaram exatamente assim: ações da Petrobras têm queda forte.
E essa é uma excelente notícia. Você sabe o que é pior? Teve gente compartilhando isso aí e depois vindo me chamar de gado. Sério? E vocês lembram que o Lula tentou colocar na Vale o senhor Guido Mantega, né? Guido, rapazinho da JBS. E se você não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal que te explica tudinho. Pois é, após mais essa tentativa de interferência e a renúncia do diretor da Vale em uma carta pública em que ele dizia que a empresa estava sendo pressionada para atender anseios políticos que nada tinham a ver com o fato do bem-estar da companhia, as ações da Vale derreteram. É aquele típico caso de alquimia, mas ao contrário. O que o Lula toca, desintegra. Só que Lula não desistiu, os companheiros têm que ter um lugar no sol. E eu nem tô falando da Rosa Weber, ex-ministra da Suprema Corte, que vai ser indicada para o lugar que Lewandowski ocupava antes de virar ministro da Justiça. Nem é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando da saga tem que arrumar um lugar quentinho pra Guido Mantega. Agora, quem sabe, na Braskem, aquela que afundou um bairro inteiro e agora é alvo de uma CPI. Ter um amigo verdadeiro é tudo nessa vida, né? Dilma que o diga. Mas tá tudo bem, porque nossa economia tá forte, tá crescendo. E essa semana a Rede Lully nos contou que em janeiro foram criados 180 mil empregos. Muito bom. Mas você sabe o que a Rede Lully sequer noticiou? Sério, ela fez de conta que não aconteceu. Pedidos de seguro-desemprego crescem no primeiro bimestre e atingem o maior patamar em 9 anos. Nos 2 primeiros meses desse ano, foram registrados 1.200.000 requerimentos no país. Entenda, em 2 meses, 1,2 milhão de pessoas deram entrada no seguro-desemprego no maior patamar dos últimos 9 anos. Vale lembrar que 9 anos atrás era o início da crise Dilma II e qualquer semelhança em nome da democracia tem que ser mera coincidência. Senão você já sabe, né? O grande olho tudo vê. Tudo sabe. E eu nem tô falando da sua vizinha fofoqueira, eu tô falando do TSE que lançou essa semana o Ministério da Verdade. Quase. Que lançou essa semana a resolução para combater as fake news, o discurso de ódio e a desinformação na internet, com direito a Anatel dizer que vai usar seu poder de polícia. Anatel, poder de polícia. Que doideira. Mas o mais doido de tudo foi a logomarca usada para representar o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é esse aí, acompanhado desse nome gigante que tem seu quadro Anatel que vai usar um poder de polícia. E esse aqui é o grande olho do livro de 1984, uma ficção que retrata como o Estado vigia a população e controla tudo que é dito, escrito e até pensado. E tem uma frase super legal desse livro que diz: o grande irmão está de olho em você. Mas é óbvio que isso também é uma coincidência. O povo viaja demais nas teorias chapéu de alumínio. Voltando, porque tem muito mais fatos que rolaram nessa semana. Preço dos alimentos já sobe mais que o dobro da inflação esse ano. Feijão, batata e cenoura já tem alta superior a 10% em 2024. Mas aí vem Miriam Leitão. Ô, Miriam Leitão. Senhora, você não tem um amigo na sua vida pra te falar não faz isso? Aparentemente não, porque a sequência foi essa aqui. Primeiro começamos dessa forma. Apesar de mais alta, inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação de analistas. Como não colou, ela elevou o seu cosmo e tentou essa aqui. Inflação sobe para todas as faixas de renda em fevereiro, mas as famílias mais pobres foram menos afetadas. Véi, ainda não colou, Miriam. O povo ainda tá lá no Twitter dizendo que não fez o L pra isso, não. Então ela retorna em mais uma tentativa. O alimento ficar mais caro ou mais barato não depende muito da vontade do governo, avalia economista da FGV. Tipo, pelo amor de Deus, parem de desfazer o L. Não é culpa do nosso senhor. Mas só agora, porque no governo Bolsonaro ela dizia que a inflação tem um efeito corrosivo no orçamento da família e que parte dessa culpa eram das crises produzidas pelo governo. Lembrando que era período de pandemia, galera. Mas vendo que nada colou, nada adiantou, ela resolveu tentar atingir o 7º sentido e manda essa aqui. Inflação de alimentos vai cair. Galera, calma, vai cair. Segundo especialistas. Só faltou no final um oremos. Mulher, cadê sua dignidade? Mas ainda nessa semana registramos o grande momento de alta brasileira.
de alta mesmo. Alta da dengue, já que estamos beijando 2 milhões de casos. E sobre isso, um dado importante. Dengue, 2 meses de 2024 já igualam a soma de casos dos últimos 19 anos. E a expectativa, gente, é a seguinte. Brasil pode registrar 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. Nós nunca chegamos a esse número. Por isso a preocupação. E você sabe o que é interessante? Não tem contador de casos no Jornal Nacional. Não tem edição especial do Fantástico mostrando os hospitais lotados. Não tem Ministério da Saúde sendo cobrado. E isso porque a culpa dessa vez não é do governo. Claro que não. A culpa é do El Niño, um fenômeno climático. Vocês entenderam? Porque pra que cobrar o governo e criar um desgaste ainda maior, sendo que a culpa nem é dele? Mas tudo bem, você não liga pra isso. Você quer saber de segurança pública. Sobre esse tema, essa semana também fez 1 mês da fuga inédita do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró. E também nos lembrou que faz 1 mês que os caras estão foragidos e o ministro da Justiça, senhor Lewandowski, aparece para dizer que ele considera a operação um êxito. Os caras fugiram de um lugar de segurança máxima, estão foragidos há 1 mês. O ministro disse que é como procurar agulha no palheiro, mas considera tudo isso um êxito? Será que a Miriam Leitão vai fazer uma matéria explicando pra gente como isso é bom? Porque eu não entendi. Mas vamos enaltecer o slogan de que o Brasil voltou. E nisso eu vou ter que concordar, já que a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, agora com novo nome, ganharam licitação bilionária da Petrobras para obras na refinaria Abreu e Lima. Vem cá, vem entender. O maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi o Petrolão, onde empreiteiras como Andrade Gutierrez e Odebrecht superfaturavam obras, tendo como ícone a refinaria Abreu e Lima, para ganharem muitos dinheiros e dividir com os corruptos sob a alegação de doação de campanha. E agora, após a eleição do Lula, as multas pela corrupção são suspensas pela Suprema Corte e, de bônus, elas ainda ganham novos contratos da Petrobras para atuar na Abreu e Lima. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mas vem cá, isso te choca? Porque não deveria. Já que Zé Dirceu, um condenado por corrupção no esquema do Mensalão e também envolvido no Petrolão, fez uma festa de aniversário que reuniu a nata da política da esquerda brasileira, gritando aos 4 ventos que aqueles ali deveriam torcer por 12 anos de governo do PT. Mas você sabe quem estava nessa festa do corrupto condenado Zé Dirceu, que quer 12 anos de governo petista? Eliane Cantanhede, a jornalista da Rede Lully, que você também pode conhecer por senhora que não sabe ligar o disjuntor e reclama da companhia elétrica no Twitter. Grande momento. Cantanhede na festa do Zé Dirceu. Brasil e sua mídia profissional 2024. Galera, tudo isso só nessa semana. Ainda nessa semana levamos um grande susto porque o IBGE do senhor Portman disse que estava tudo maravilhosamente bem. Mas o governo deve bloquear. E entenda, bloquear é diferente de contingenciar. Entre 5 e 15 bilhões de reais. Uma dúvida razoável aí de 10 bilhões. Razoável. Segundo a matéria, esses cortes devem atingir diretamente o INSS, porque é ano eleitoral. Bloquear gastos com viagens, emendas parlamentares que mantêm o pouco apoio, bloquear carros blindados da Suprema Corte, gastos milionários com viagens internacionais que nos envergonham. Não tá no plano. Vamos bloquear o INSS. Os caras querem ficar dentro da meta do arcabouço fiscal. Portanto, como os gastos do governo estão disparados e a arrecadação em baixa, alguém vai ter que pagar a conta. E a situação complica um pouco mais quando a pior taxa de investimentos desde 2019 mostra que o Brasil não consegue convencer o setor privado a investir. E o motivo disso é que o Lula é um grande gestor que não fala bobagens pelo mundo e não declara ter orgulho em ser chamado de comunista. Brasil tá bombando, segundo o IBGE. Mas, graças a Deus, nessa Páscoa, o seu ovo tá garantido, já que você pode usar o seu FGTS para adquirir o chocolate de tão baratinho que tá, de tanto poder de compra que a população demonstra. Se o seu dinheiro não tá dando para pagar as contas, fica sussa. Usa o seu FGTS para comprar um ovo de Páscoa. E aproveita o FGTS para comprar ovo de Páscoa, porque o governo Lula já avisou que ainda esse mês envia para o Congresso o projeto para acabar com o saque aniversário do FGTS. Mas em compensação vai estimular o empréstimo consignado. Para que usar o seu dinheiro se você pode pegar o do banco e pagar juros por isso, né? Faz total sentido.
Vai que é sua, IBGE! A Rede Lully vai validar tudinho e fazer a população entender porque esse tanto de coisa ruim, na verdade, é boa. Entenda. Mas ainda nessa semana tivemos mais protagonismo da Suprema Corte. Talvez não um bom protagonismo. A Latam enviou a Alexandre de Moraes o comprovante de que Felipe Martins estava no voo de Brasília a Curitiba no dia 31 de dezembro, o que comprova cabalmente que ele não saiu do país. E o motivo da sua prisão foi injusto. Pode falar injusto ou o grande olho vai me pegar? A PGR manifestou o parecer para a soltura de Felipe há 2 semanas. Mesmo assim, o Felipe segue preso. E vocês lembram que eu cheguei a mostrar um print do Guilherme Amado, em que ele respondia o Eduardo Bolsonaro, dizendo que a prisão do Felipe ser baseada em sua matéria, que contava com informações falsas e não checadas, era a conclusão do próprio Eduardo e não um parecer dos autos? Vocês lembram disso? Pois aqui abrirei aspas para a matéria do Poder 360. De onde a Polícia Federal extraiu a informação de que Felipe Martins teria saído do Brasil em 30 de dezembro de 2022? De uma nota publicada pelo portal Metrópolis em 4 de outubro de 2023. Essa informação, como se observa, não havia sido checada de maneira conclusiva até agora, mas a prisão havia sido requerida mesmo assim. Fecha aspas. Constrangedor. Muito constrangedor. Também nessa semana, por 11-0, o STF absolveu um morador de rua que ficou preso por 11 meses. E o motivo da absolvição foi a total falta de provas. Imagina, o Estado prender uma pessoa por 11 meses e depois dizer: ops, não tem prova! Foi mal. Sim, foi muito mal. Mas o preço por essa injustiça cometida será pago por nós, já que a pessoa vai processar o Estado e adivinha quem enche o cofre do Estado? Também tomamos conhecimento do sacoleiro que passou 5 meses preso depois de frequentar o QG para vender mercadorias. E até hoje ele segue usando tornozeleira. Outro fato interessante que ocorreu foi a retomada do julgamento no STF que quer descriminalizar o uso de orégano no Brasil. O ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Porém, nessa semana, em um revés incrível para a Suprema Corte, a CCJ no Senado aprovou a PEC das drogas, que criminaliza tanto o porte como a posse de orégano. Apenas 4 senadores votaram contra a proposta. 4 do PT e 1 do MDB. Além disso, o governo americano negou a extradição de Alan dos Santos e a justificativa foi: então, aqui não existe crime de opinião, mas se você quiser tentar por outras coisas, manda aí que a gente vê. Então, só nos resta aguardar para ver se eles vão tentar de novo agora sob uma outra alegação. Outra coisa que rolou foi a PGR pedindo ao STF que arquive o inquérito que apurava se as Big Techs cometeram abuso em campanha contra o PL da censura. E isso deve ter acontecido porque o procurador-geral, seu Gonê, acha que não cometerá abuso nenhum, senão ele não ia pedir o arquivamento, né? Mas o interessante é que o rodapé da matéria diz assim: ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, decidirá se mantém ou arquiva a investigação. E isso para mim é sempre curioso, porque o PGR é a instância máxima do Ministério Público e dona da ação que pediu o arquivamento, ou seja, não vai oferecer denúncia. Se o Supremo manter esse inquérito, quem é que vai denunciar? Não é estranho? Eu acho meio estranho, né? Porque o Supremo vai oferecer denúncia? E só para complementar, uma comissão de parlamentares conservadores foi até os Estados Unidos e ofereceram uma denúncia à OEA por violação dos direitos humanos, deixando o que acontece no Brasil agora popular no exterior. Mas não apenas isso. 76 parlamentares vão à Comissão de Direitos Humanos e atribuem a Moraes atos tirânicos. Mas enfim, bonitos, vocês entenderam que foi uma semana mega ruim pra toda essa galera aí? Pra vocês terem uma ideia, na quinta-feira, dia 14, era isso aqui que estava sendo conversado lá na Rede Lully. Mega satisfatório. Presta atenção. Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então você tem uma parte do governo que está encastelada, e essa foi uma expressão que você usou, uma outra parte do governo que está ensimesmado, ou seja, cuidando das coisas ali, né, numa entropia. Tá procurando as palavras, né, para criticar. E cometendo erros. Cometer erro agora em que o governo não vai sustentar, exibir índices
olímpicos de popularidade, porque a gente está num momento de divisão, etc e tal, aí é outra história. No cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por R$90 na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140 hoje. É uma coisa que já vai crescendo. E tem coisas específicas, na banana. Banana, o arroz também. A manga. Mas não é só o arroz, a fruta, a hortaliça. E não é só o Ministério da Agricultura. Não, acho que tem problema de ênfase, tem. Mas quem é o ministério que está bombando? Nenhum. Qual o ministério que está bombando? Nenhum. Me digam hoje. Hoje tinha uma reportagem assustadora. Agora, um ministério que estão descendo a lenha aqui é o MEC, o Ministério da Educação. Não brinca, Natuza. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde e educação. Além de segurança, naturalmente. Olha o que ela vai falar segurança agora. Tem uma série de más notícias. Mossoró, uma vergonha. Uma vergonha. Constrangimento. Um mês hoje, né? Um mês hoje. Um verdadeiro constrangimento. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas no caso da saúde, é um agravante. Porque ainda que a Anísia esteja eventualmente com a razão nessa história dos hospitais federais, também é uma gestão sem brilho. Mas conversando, você tem essa sensação... Presta atenção, galera. Que tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial. Ele quer ser pop, com a gringa. Aparece no problema do brasileiro do todo dia. Ele não aparece no Porque Brasil. a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. Entendeu? É todo dia. Todo dia você tem no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algo absurdo ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão o espaço reacionário porque estão em projeto, em campanha constante. Eles não vão parar. Não vamos parar. 2024 vai ser nós, fiote. Ou se vai. Povo da Rede Lula em choque. E nem o mais ferrenho passapanista poderá negar aquilo que o próprio Lula diz. Esses dias vocês viram que saiu uma pesquisa e a imprensa ficou incomodada, mas o Lula perdeu popularidade. A imprensa me perguntou, o Lula perdeu popularidade? Eu falei, tudo bem, é porque eu tô aquém do que o povo esperava que eu tivesse. Eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi. Eu tenho consciência que eu não estou cumprindo. Galera, Mili Lacombe, uma das mais petistas que eu já vi, fez a seguinte matéria. Sem se perceber morta, esquerda não tem como renascer. Duras verdades, pesadas verdades, mas achei maravilhoso. Vamos abrir aspas. Uma esquerda que vocaliza aberrações como capitalismo verde, capitalismo cor-de-rosa, capitalismo sustentável, capitalismo inclusivo, capitalismo ecológico, etc, etc, etc. Viva não me parece estar. Galera, a esquerda no Brasil é intancável. Até mesmo para a própria galera da esquerda. Mas aí, após tudo isso, toda essa repercussão negativa, Alexandre de Moraes tira o sigilo de todos os depoimentos na história do golpe que pretendia usar o artigo da Constituição. Um golpe que usa o artigo da Constituição. Eu tô rindo, mas é com respeito. E se foi isso mesmo, né? Porque nós não sabemos. A alegação do ministro para retirar os sigilos foi a melhor. Ele disse que já tinha vazado muita coisa na mídia, então pode tirar o sigilo todo? Mas euzinha, minha opinião, entendi dessa forma. É hora do truque de mágica. Toma aí um novo conteúdo pra ver se a gente consegue mudar esse assunto. Tem roteiro pra mais de uma semana na rede do Lully. Então, enjoy! Mas como os depoimentos nada mais são do que a íntegra de vários trechos já divulgados antes pela imprensa, o que vimos ali foi mais do mesmo. Olha a minuta, o Freire Gomes, blá blá blá, e o cara da aeronáutica, quem? Olha o que ele disse, mas e a minuta? Estado de sítio, estado de defesa, artigo da Constituição, meu Deus, salvem as girafas da Amazônia. Não, mentira, é governo Lula e ninguém mais liga para as girafas da Amazônia.
Em resumo, Bolsonaro teria consultado generais para decretar estado de defesa ou estado de sítio. Aí eu voltei para 2016, onde Dilma também consultou generais para decretar estado de defesa a fim de impedir a votação do seu impeachment eminente lá no Congresso. Dilma foi acusada de atentar contra a democracia ou tentativa de golpe? Não. Portanto, o que vale para um tem que valer para o outro também, né? Afinal, nós não estamos no Estado Democrático de Direito? Todos sob a mesma Constituição? Ou não? Ou não, porque às vezes não, né? Mas logo, logo a gente vai descobrir. Só que teve algumas coisas que chamaram bastante a minha atenção após a retirada desses sigilos. A primeira foi a reação da mídia, que de forma despudorada diz coisas como essas aqui. Abre aspas. Eu estou vendo só o aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe. Ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua tentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista. Veja como continuam as redes sociais. Fecha aspas. Segue então imagens de Bolsonaro atentando contra a democracia enquanto Alexandre de Moraes retirava o sigilo dos depoimentos e a Rede Lully usava isso como roteiro integral de sua programação. Agora, no mesmo dia, vejo o Lully sendo um democrata lá em Porto Alegre. Tá aí, gurizada, agora é a saída da passeata aí, ó. Olha o galerão aí. Olha só a galera. Aí depois eu quero ver o que a RBS e os outros vão mostrar a multidão que veio esperar o presidente da República. Eu vou botar aqui pra gravar, né? Pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Eu entendo porque que o moço do UOL tá inquieto. Não dá pra brigar com as imagens, né, fi? Na mesma esteira, o seu Fabiano do Estadão aparece com essa matéria aqui. Se Bolsonaro for preso, o que fazer com os bolsonaristas? Um paredão? Gulag? Centro de reeducação? Eu acho que tudo isso aí tá meio fora de moda, viu, seu Fabiano? Acho que vai ter que pensar em outras coisas. Bicho, olha o que eles estão pensando. O que fazer com meio Brasil? Porque sim, somos pelo menos metade desse país. Mega democrático. Mas a conclusão do governo Lully sobre tudo isso aí foi a melhor. Governo Lully vê Alexandre de Moraes fechando o cerco contra Bolsonaro. Para ministro de Lully, Moraes levantou sigilo de depoimentos para gerar comoção que pavimente medidas mais duras contra Bolsonaro. E isso é tão real que a ala lulista enxerga Alexandre de Moraes como um justiceiro que seu Noblar se sente super à vontade para ir no seu Twitter dizer o seguinte, abre aspas, Alexandre de Moraes, a jiboia gigante do Supremo Tribunal Federal está matando Bolsonaro devagarinho, esmagando-lhe os ossos, tirando-lhe o ar. Uma morte cruel que não desejo a ninguém. Fecha aspas para esse jornalismo profissional. Mas eu confesso que a quinta série B dentro de mim deu umas risadas, né? A jiboia gigante da Suprema. Então, eles só esqueceram de combinar isso aí com o povo, já que até o Estadão entendeu que parte considerável da população não vê gravidade na trama que tentou evitar a posse de Lully. E isso é o que eles estão dizendo, né? E talvez, pensando nisso, acreditem vocês ou não, já se fala em retomar investigações sobre os presentes de Bolsonaro, cartão da picadinha e até CPMI da Covid. Mas é claro que não tem perseguição não, tá? É apenas a democracia atuando para que se prevaleça a vontade daqueles que mandam na democracia. Nada mais democrático que isso. E só para finalizar esse assunto, já saíram umas 3 versões da minuta golpista, do decreto de defesa, decreto de sítio, mas em nenhuma delas cita a prisão do Alexandre de Moraes ou a prisão do Pacheco. E aí, rolou ou não rolou? Porque nas minutas que estão por aí, que foram apresentadas até o momento, não consta nada disso. Gostaria muito de ver. E galera, não é se nós sairmos dessa, é quando nós sairmos desse estado que estamos vivendo, nós sairemos mais fortes. O Lully chamou o Nicolas para um evento da educação na intenção de constrangê-lo. E ao chegar lá, os estudantes declaravam que o Nicolas seria um dia presidente. O futuro é nosso porque nós estamos trabalhando no presente. Trabalho esse que só existe porque vocês acreditam nele. Um vídeo como esse não é fácil de fazer, mas eu sei que vale a pena porque ele planta uma semente em solo fértil.
que são vocês. Por isso, eu venho te convidar a ser mais que meu sócio nessa batalha. Eu venho te convidar a ser meu parceiro na jornada. É claro, se você puder, considere assinar o meu site, o teatualizei.app. Assim você financia o meu trabalho que, diferentemente do Brasil 247, nunca recebeu dinheiro público. Em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos e uma terapia dominical em grupo. Porque sim, eu gosto de chamar aquele momento de terapia. Por 10 bonouros por mês, você apoia o meu trabalho, que pra mim tem mais que um preço. Tem um valor imenso no propósito que eu escolhi e que vocês me obrigaram. Pra galera do Android, já tem aplicativo. E pra galera do iPhone, já tá chegando. Se você já faz parte dessa família, meu mais sincero agradecimento. Se você ainda não faz, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Recuar? Nem pra pegar impulso. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês também acharam que foi truque de mágica? Você conseguiu pegar um momento que falou abracadabra? E a plateia? Percebeu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!